E aí, você já leu a Bíblia hoje? A Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia é a verdade. É a própria revelação de Deus para nós. E hoje nós vamos tratar disso, a importância da palavra. Está no ar, Lagoinha Células. Eu sou o pastor Richard Guerra, aqui da Igreja Batista Lagoinha. E aqui sempre com o meu companheiro, meu amigo de fé, meu irmão camarada, Leandro Almeida. Tudo bem, filho? Joia demais. Já leu a Bíblia hoje? Eu já li a Bíblia hoje. E você? Bom demais, claro. Tá bom, com certeza. O tema do nosso estudo de hoje é a importância da palavra. E o texto base se encontra em Josué, capítulo de número 23. Nós vamos ler alguns versículos deste capítulo. Acompanhe comigo. Passado muito tempo, depois que o Senhor concedeu a Israel descanso de todos os inimigos ao redor, Josué, agora velho, de idade muito avançada, convocou todo Israel, com as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais, e lhes disse: estou velho, com idade muito avançada, façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Agora eu estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhes fez, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Coisa linda. Algumas semanas atrás nós estudamos aquele texto que abre o livro de Josué, né, onde Deus fala para Josué: ser forte e corajoso, medita na minha palavra de noite. E agora, no final do livro de Josué, você tem o fechamento desse ciclo, onde ele fala assim: poxa, todas as vezes que eu segui os mandamentos do Senhor, deu certo. Deu certo. Valeu a pena. A gente vê assim, o início da liderança dele começa com palavra, um chamado do Senhor para meditar na palavra, e quando ele já está velho, ele deixa esse mesmo legado para aquelas pessoas que vão ficar, né? Então eu acho que é importante nessa lição ser estudado esse ciclo. É como que quanto mais a palavra faz parte da nossa história, mais nós vamos alcançando vitória em vitória. Mas antes de continuarmos, vamos ver qual que é o quebra-gelo dessa lição com a nossa sempre multifacetada pastora Priscila Marques. É com você aí, Pri. Ei pessoal, pastor Richard, eu sou multifacetada? Que história é essa? Mas amém, eu recebo essa unção na minha vida, pastor. Pessoal, o quebra-gelo de hoje, nós vamos usar alguns materiais que todo mundo tem em casa. Nós vamos usar uma vasilhinha com um pouquinho de água, uma bolinha de isopor, uma esponja e alguma vasilhinha, algum vidrinho. Nesse caso aqui, eu peguei um saleiro mesmo. Aí, no caso, a gente vai tirar a tampa e vai usar só o potinho, beleza? Então, a dinâmica é a seguinte: você vai levar essa vasilhinha aqui para sua célula, né, com a água. E aí, você vai levar a reflexão, qual a importância da palavra de Deus para a nossa vida, né? E aí nós vamos fazer essa comparação com esses materiais aqui que a gente vai utilizar. Então, primeiro, você vai pegar a bolinha de isopor. E aí, quando você colocar a bolinha de isopor, você vai ver que ela boia, ela não vai afundar na água, né? Então, quando a gente percebe o que acontece com essa bolinha de isopor, ela molha, só que ela não absorve a água, na verdade, ela é impermeável. Então aqui a gente já pode levar a célula a refletir sobre isso. Como eu sou com relação à palavra de Deus? Eu sou impermeável ou eu deixo ela entrar na minha vida, me molhar, né? Como que é a minha relação com a palavra de Deus? O segundo objeto que a gente vai usar é o vidrinho. Então você vai pegar a água aqui do potinho e despejar a água de volta. Então olha só o que aconteceu. O vidrinho ele só jogou a água para fora, ele não ficou com a água dentro dele, né? Então isso aqui a gente vai trazer a seguinte reflexão: como que eu sou quando eu leio a palavra de Deus, quando eu absolvo, né? Quando eu medito na palavra de Deus? A palavra de Deus ela fica em mim? Ou acontece igual aquela parábola, né? Que vem as aves
e roubam a semente que foi deixada ali no meio do caminho, né? Então, a palavra de Deus ela tem que ficar em mim. Tem gente que é assim, que vai passando, falando de Jesus, falando de Deus, mas não tem unção, porque só está falando, ele mesmo está vazio, igual esse potinho aqui, né? Então, o terceiro objeto que a gente vai usar é uma esponja. O que acontece com a esponja quando a gente a encharca? Todo mundo já sabe, né, gente? Quem já lavou vasilha em casa aí sabe muito bem o que acontece. Ela nunca fica seca, né? Lá na beiradinha da pia. Então, olha só, ela molhou, tá escorrendo a água. E se você apertar, quanto mais você aperta, mais água vai sair dessa esponja. E ela vai continuar, olha que legal, ela continua molhada, né? Então nós devemos ser como essa esponja, né? A gente absorve a palavra de Deus, olha só, passa adiante, né? Respinga na vida das pessoas, mas a gente continua encharcado, a gente continua molhado, porque a verdade de Deus ela tem que entrar e tem que permanecer dentro de nós, como ela permaneceu aqui nessa esponja. Ela tá até agora ainda meio pesadinha de água, e enquanto a gente apertar ainda vai sair água, tá vendo? Então a gente tem que viver sim uma vida de leitura, de meditação na palavra de Deus, mas sobretudo de prática, né? Em Tiago 4 a gente aprende que nós não devemos ser só ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Então vamos praticar a Bíblia? Vai com você, pastor. Não falei que ela era multifacetada, meu irmão? Ela dá jeito. Você não precisa de muita coisa para sua célula ter um quebra-gelo criativo e dinâmico. Bom, retornando aqui, a Bíblia, Leandro, eu queria que você falasse rapidinho sobre isso, mas a Bíblia é esse livro que tem todas as respostas para as questões que envolvem o homem. Todas. O interessante é que a grande parte das pessoas, ou vou dizer a maioria, se você perguntar assim, você quer andar em obediência a Deus, você quer obedecer a Deus, elas vão dizer que sim. Mas por que a menor parte das pessoas de fato o fazem? Acho que por falta do conhecimento bíblico, a grande maioria perece e erra, porque não vão para as Escrituras. Aí, lê livro de 300 páginas tranquilamente, 500 e por aí vai. Mas quando vai ler a Bíblia, dá sono no primeiro capítulo. É incrível. Meu irmão, 10 livros de autoajuda não substituem a palavra de Deus. Se pegar os 10 da lista mais vendidos da revista, aos livros mais vendidos de autoajuda, eles todos juntos não chegam a 1% do que a Bíblia pode fazer para transformar a sua vida. E Josué, ele traz esse testemunho, né, de como a palavra foi resposta para a liderança dele, do povo de Israel. Ele deixa algo muito forte, ele deixa um princípio de não nos desviarmos dessa palavra. Para a gente não se desviar da palavra, primeiro a gente tem que conhecer. Não, e é excelente assim, que ele fala com autoridade, quem recebeu essa orientação ali no início do seu ministério e está colhendo os frutos agora na reta final do ministério. Ele fala, estou velho, estou experiente. Mas você vai discutir muito mais, vai tratar muito mais profundamente aí na sua célula. Você vai na sua célula essa semana, discute esse tema e eu tenho certeza que vai sair de lá assim sedento, né, desejoso de ler a palavra. E se você não está numa célula ainda, eu não sei aonde você está, meu querido. Você tem que estar numa célula. Então você vai ligar para os contatos que aparecem aqui embaixo e nós vamos te falar qual que é a célula mais perto de sua casa. Esse grupo pequeno onde nós estudamos a palavra de Deus. E adquira o seu livro, Josué, de consolidado a consolidador, a nossa querida Livraria Seara. Semana que vem a gente volta para falar um pouco mais de célula com vocês. Se Deus permitir, até lá.